Então, a minha fala aqui parte de 3 premissas. A primeira é de que eu não tenho respostas, não tenho soluções para os senhores. O que eu ofereço é esse momento de conversa, não é? É claro que a gente já vem fazendo algumas reflexões, mas são reflexões de antes da vigência da lei, não é? E não é um exercício de futurismo, isso seria uma irresponsabilidade da minha parte, mas é uma avaliação daquilo que a gente conhece da justiça do trabalho, daquilo que a gente conhece do direito do trabalho e da vivência que nós temos assim, diuturna das dificuldades da seara trabalhista. Não é? Então, essa seria a primeira premissa. A segunda premissa é que a Lei 13.467 vai entrar em vigor dia 11/11, queremos ou não, né? E ela é, em maior ou menor escala, fruto da vontade da sociedade, né, personificada pelo legislador. Ponto. A questão que se coloca a partir disso é como nós vamos interpretá-la, não é? Como é que nós vamos aplicá-la, quais serão as consequências. E aí eu concordo com os palestrantes da manhã, trata-se de uma construção coletiva, né? Eu penso que essa reforma vai ser aquilo que nós construirmos dela, né? Então, e aqui o trabalho dos advogados, o trabalho do juiz, vai ser um trabalho em conjunto, né? Nem nós advogados, nem nós juízes vamos ficar esperando que os advogados nos tragam a solução, e nem os advogados imaginem que nós temos todas as respostas. Nós não temos, né? Nós vamos construir. Então, essa é a segunda premissa que eu apresento. A terceira premissa, e aí já entrando na questão da interpretação, já que o nosso tema é esse de uma nova sentença, né, é que a Lei 13.467 não altera a Constituição Federal, não afasta a aplicação das convenções da OIT e de outras convenções internacionais, não revoga os princípios que regem o direito do trabalho e o processo do trabalho, e tampouco desconstrói toda a hermenêutica criada em torno do direito do trabalho e do processo do trabalho, né, ao longo de décadas. Então, a Lei 13.467, como qualquer outra lei extraordinária, terá uma interpretação conforme a Constituição, né, inclusive no que tange ao controle difuso de constitucionalidade. Os senhores têm acompanhado que vários dispositivos têm sido apontados como potencialmente inconstitucionais, né? Então, a lei ordinária vai se submeter a toda essa interpretação já fixada. E a toda a hermenêutica do processo de trabalho. Em setembro, houve a sétima semana institucional ali da magistratura, e nessa semana são apresentadas algumas teses, né? Algumas teses que foram aprovadas, eu achei interessante trazer aqui para a nossa reflexão, porque para os senhores talvez possa sinalizar primeiros posicionamentos dos juízes, né? Então, uma das teses aprovadas lá, por maioria, tem a seguinte ementa: fontes, essa por unanimidade, aliás, fontes e princípios orientadores do direito do trabalho, não revogação pela nova lei dos artigos 8º, caput, 444 caput e 468 da CLT. Ao manter íntegro o caput do artigo 8º, o caput do artigo 444 e o artigo 468, todos da CLT, a reforma trabalhista mantém intactos os princípios gerais de direito do trabalho, principalmente o protetor, irrenunciabilidade de direitos e primazia da realidade. E as normas que o contrariam devem ser rechaçadas. Então, essa seria uma primeira premissa, não é? No sentido de que não houve revogação de princípios, não é? Esses nortes da própria CLT continuam em vigor, então essa reforma tem que ser analisada dentro de todo esse arcabouço que já foi construído, não é? Me parece interessante a gente analisar o artigo 8º da CLT, que permanece em vigor. Houve uma mudança num parágrafo, mas o caput permanece íntegro, e tem algumas mudanças, né? Diz o artigo 8º, com a nova redação: direito comum será a fonte subsidiária de direito do trabalho,
e foi retirada aquela parte que conhecemos naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Essa parte foi retirada. Então, o direito comum passa a ser fonte subsidiária do direito do trabalho, ponto. Daí eu extraí duas possíveis interpretações. A primeira é a possibilidade de aplicação da legislação civil quando o direito do trabalho em si ele se mostrar mais prejudicial. Se em algum momento a interpretação do direito do trabalho, agora modificado pela reforma trabalhista, se mostrar de alguma maneira mais prejudicial, eu não vejo empecilho, até autorizado pelo próprio legislador ordinário aí, em aplicar o princípio de direito processual. Por exemplo, o princípio da função social do contrato. Então, imaginei aí que poderíamos, essa seria ser uma possível aplicação para aproveitar aquilo que o próprio legislador apresentou. Um outro dispositivo, já foi referido pelos dois palestrantes da manhã, sobre a questão da convenção coletiva ou do acordo coletivo do trabalho. A disposição que estabelece que ele passará a analisar, que o juiz poderá analisar exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, também é um dispositivo altamente apontado com teor de inconstitucionalidade, como forte conteúdo inconstitucional, será suscetível, imagino, certamente será suscetível ao controle de constitucionalidade difuso, e também sobre esse tema foi apresentada uma tese na Semana Institucional, que eu vou tomar a liberdade de ler para os senhores aqui. Análise pela Justiça do Trabalho de convenções e acordos coletivos de trabalho, restrição, inconstitucionalidade, controle difuso. Restrição do âmbito de análise pela Justiça do Trabalho de convenções e acordos coletivos de trabalho. Incompatibilidade do parágrafo 3º do artigo 8º, introduzido pela Lei 13.467, com o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que consagra o direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva, declaração de inconstitucionalidade mediante controle difuso. Então, através dessa súmula, vamos dizer assim, da Semana Institucional, já uma espécie de manifestação dos juízes no sentido de entender que esse dispositivo possivelmente não passará pelo crivo do controle de constitucionalidade difuso, por ser aparentemente, pelo menos no primeiro momento, chocar-se com o princípio, com o princípio constitucional garantido lá no artigo 7º. No artigo 5º, digo. Então, essa seria já um primeiro momento assim de análise, já de interpretação externada pelos juízes. Quando eu pensei aqui em organizar esta fala, e pensando na ideia de ser um evento com fins práticos, eu pensei em algumas situações que eu tenho escutado no fórum, nas salas de audiência, até na sala de aula, de algumas das maiores angústias. Então, eu resolvi falar assim, de alguns temas que me parecem que seriam os primeiros, depois de ultrapassar aquela questão tão tormentosa da petição inicial, do próprio ajuizamento da petição inicial, quais seriam alguns assuntos mais tormentosos inicialmente, e eles vão se apresentar depois, talvez com maior ou menor complexidade, ou pode ser que depois tudo isso não seja tão complicado como nós estamos achando, pode ser que as coisas se encaminhem de outro jeito, não sabemos ainda. Então, acho que uma das primeiras questões que me parece que, do ponto de vista da interpretação, seria a questão da aplicação do direito intertemporal, da aplicação da lei no tempo. Em relação ao direito material, uma primeira premissa é de que a nova legislação vai se aplicar, inclusive, aos contratos que estão em vigor. Isso me parece um dos primeiros temores, se aplica ou não se aplica. Me parece que a tendência é efetivamente se aplicar aos contratos que já estão em vigor. Então, a partir do dia 13, da segunda 13, eu acho que essa é uma possível interpretação que
passaria a se aplicar. Não é? O artigo 912 da CLT, que é um artigo esquecido, né? E acabou sendo lembrado agora nessa reforma, ele é do tempo da CLT, quando a CLT foi editada, e ele diz claramente assim, o 912, é praticamente um dos últimos lá. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência dessa CLT. Então, nós temos lá no passado já um precedente de aplicação da nova legislação aos contratos de trabalho. Então, para os que gostam ou para os que não gostam, enfim, dessa nova realidade, me parece que essa seria um primeiro encaminhamento de uma interpretação. Não é? Não há direito adquirido contra a lei, não é? Então, e não há direito adquirido de aplicação de legislação vigente ao tempo da contratação. Então, essa já me parece uma questão realmente que vai causar polêmica, não é? E já vi várias pessoas invocando a súmula 191 do TST, não é? Contra esse entendimento, no sentido, sabem os senhores que a súmula 191 fala da base de cálculo do adicional de periculosidade para o empregador eletricitário, entendendo que a partir da vigência de nova lei essa base de cálculo não se alteraria, por ser condição mais benéfica ao empregado, não é? Então, essa seria, a contrário senso, uma interpretação de que aos contratos em vigor não se aplicaria a nova lei quando ela fosse mais prejudicial ao empregado, não é? Então, acho que temos aí uma primeira questão. Em relação a alguns dos novos institutos, enfim, das modificações, me parece que poderíamos dizer que são autoaplicáveis, do ponto de vista material, a questão do conceito de tempo à disposição do empregador, lá no artigo 4º, em especial do parágrafo 2º, a questão do não reconhecimento das horas em itinere, não é? Eu estou olhando aqui para as advogadas que trabalham com essa questão da hora em itinere, essa questão das horas em itinere impactará aqui na nossa região de Foz do Iguaçu e das outras cidades da nossa jurisdição, porque temos pelo menos duas grandes empresas, não é? que praticam, que têm o transporte de trabalhadores. Isso resultará, sem sombra de dúvida, em novidades, vamos dizer assim, não é? na questão das ações que são ajuizadas e que têm como pedido principal e como impacto financeiro principal a questão das horas em itinere, né? Então, mas me parece que a questão vai se aplicar, inclusive, aos contratos que já estão a partir do dia 13, então não existiriam mais as horas de itinere, mesmo para aqueles trabalhadores que vêm há anos trabalhando nessa condição, não é? A regulamentação do trabalho a tempo parcial também me parece que é autoaplicável, a tormentosa questão do banco de horas também me parece autoaplicável, a questão do regime do 12/36, com toda a alteração que trouxe, também me parece autoaplicável, a compensação da jornada, os novos critérios, também, e intervalo também, a questão do teletrabalho, que o professor Célio tão brilhantemente apresentou pela manhã, também me parece que seria autoaplicável, o fracionamento das férias também, a questão da fixação dos danos morais também me parece autoaplicável, mas aí é preciso abrir um parênteses, né, porque a forma como o legislador tratou a questão tanto dos critérios de aplicação do dano moral quanto da fixação, da tarifação, isso, sem dúvida nenhuma, será objeto de muita discussão, não é? Os critérios adotados pelo legislador já foram, inclusive, de alguma maneira, já é questão superada na própria Justiça Estadual, né, esse tipo de critério de fixação de danos morais. Então, me parece que nessa questão virão muitas chuvas e trovoadas e não será uma aplicação tão tranquila assim. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da autoaplicabilidade,
Me parece que sim. Outro ponto muito sensível, que é a questão do trabalho da gestante, da lactante, inclusive em questões lá de insalubridade, também me parece que é autoaplicável. Equiparação salarial, rescisão contratual, não é? Aquela de comum acordo, justa causa por perda de habilitação. Aquela nova figura da prestação de contas anual, também parece que é autoaplicável. A questão da contribuição sindical também, da facultatividade. E da tese que vem sendo chamada de legislado sobre o negociado, com aquela exceção feita hoje pela manhã, quando houve aquela pergunta, não é, Daniel? E que convenções firmadas a partir de 11 de novembro. Então, essas continuariam em vigor, tal e qual, mas para as convenções e acordos coletivos firmados a partir de 11 de novembro, aí já poderíamos... sim, a prevalência do legislado do negociado sobre o legislado. A doutrina vem apontando alguns institutos como não autoaplicáveis, e um deles seria o contrato de trabalho intermitente, não é? O entendimento de que ele não seria autoaplicável, porque seria necessário um contrato, ele tem regras específicas, não é? E particularidades que simplesmente não se poderia transformar um contrato já existente em um contrato intermitente. E esse contrato de trabalho intermitente, segundo algumas notícias de advogados, será ou poderá ser, pelo menos, utilizado aqui na nossa região também, não é? Pelos hotéis, pelos restaurantes, essa nossa figura conhecida do garçom extra, né? Então, há uma grande possibilidade de utilização desse instituto, mas do freelancer, o freelancer ou extra, não é? Mas a doutrina tem se encaminhado para não autoaplicabilidade, seria preciso fazer um contrato efetivo, e vejo complicação em simplesmente pegar um trabalhador que tem um tipo de contrato hoje e transformar em contrato intermitente. Me parece que essa alteração não passa pelo crivo do artigo 9º da CLT, e, segundo mais de um palestrante falou hoje pela manhã, o artigo 9º, graças a Deus, não foi revogado, não é? Então, segue firme e forte. Me parece que uma alteração no sentido de transformação do contrato em vigor em contrato intermitente esbarraria nessa interpretação, não é? Porque colidiria frontalmente com o princípio da continuidade da relação de emprego. Outro instituto que me parece que não seria autoaplicável, seria aquele contrato firmado com trabalhadores, né, que foi criada essa categoria de trabalhadores com curso superior e que percebam acima do dobro do teto previdenciário, né, uma nova categoria de empregados, assim. Então, o Homero Batista é muito claro quando diz que não seria autoaplicável e apenas para novos contratos. Por quê? Porque essa figura não existe ainda, não é? Ela vai passar a existir, não sei se podemos chamar de categoria, qualidade, enfim, desse trabalhador. Então, teria que ser um contrato específico para novos contratos, sob pena também de esbarrar no artigo 9º. E essa cláusula compromissória de arbitragem também, né, teria que ser pactuada logo no início do contrato. Então, me parece que também não seria autoaplicável. Uma questão que me parece que vai ser também bastante tormentosa será a aplicação de todo e qualquer dispositivo na nova legislação que trate da redução salarial, não é? Qual será a interpretação, não é, que será dada? Primeiro, qual é a interpretação que será dada para a remuneração de cada trabalhador em cada situação, não é? Então, para caracterizar se há ou não há redução salarial, não é? Então, todos os dispositivos que tratarem dessas questões de não incorporação a partir da nova legislação, realmente será uma análise caso a caso, porque poderá esbarrar no princípio da irredutibilidade salarial. Então, é preciso cautela na aplicação
dessas novas normas que digam respeito, toda norma que diga respeito à questão salarial, não posso dizer desde logo essa norma é autoaplicável ou não é, porque precisará a análise do caso concreto. Sobre o direito intertemporal em relação ao direito processual. E, novamente, estamos em campo minado. E aqui, aquela questão, volta à questão da petição inicial, não é? Voltamos à baila com a questão da petição inicial. Se aplica as novas exigências da petição inicial, vão se aplicar para os processos que já estão em andamento, porque, como vimos pela manhã, da questão da fixação do valor decorre a questão da sucumbência e toda essa problemática que a fixação dos honorários vai trazer, não é? Então, se aplica para os processos que já estão em vigor, seguimos aquele conselho e ajuizamos todas as ações até o dia 10, para tentar fugir dessa interpretação, não é? Dessa aplicabilidade da nova exigência. Claro, como tudo em direito, há no mínimo 2 posicionamentos, né? Um primeiro posicionamento, aplicando o princípio do tempo regit atum sem nenhuma concessão, entende que a aplicação é imediata, inclusive para ações ajuizadas antes da alteração legislativa, não é? O fundamento é aquele conhecido por todos, de que a parte não tem direito à tramitação processual, tal como previsto ao tempo da ajuizamentação. Então, houve alteração processual, haverá, com tudo que tem de bom e de ruim. Deixa eu ver aqui, o que eu fiz. Um segundo posicionamento entende que seria aplicada para as ações ajuizadas a partir da alteração legislativa. É difícil dizer qual será é bem difícil dizer qual será o posicionamento judiciário em relação a isso. Realmente é bastante complicado dizer. Eu não arrisco um palpite. Eu já tenho, mais ou menos, naturalmente, já estou pensando num procedimento particular, mas eu não consigo dizer como será a magistratura num todo. Eu acho que nós teremos todo tipo de posicionamento, não é? Haverá juízes que entendem que se aplica em toto, até para processo de andamento, outros que vão entender que não. E aí eu trago, novamente, uma súmula aprovada na 7ª Semana Institucional da Magistratura, do TST, que tem a seguinte redação. E essa foi aprovada por unanimidade, não é? Lei processual no tempo, petição inicial, aplicação do princípio tempus regit actum. Os novos requisitos da petição inicial, previstos na Lei 13.467, que do nova redação o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, somente serão exigíveis a partir das reclamatórias trabalhistas ajuizadas a partir da vigência da lei, né? E essa mesma tese traz já embutida a questão dos honorários de sucumbência, para dizer que a regra prevista no artigo 791-A da CLT, introduzida pela Lei 13.467, que previu a incidência dos honorários de sucumbência, somente se aplica aos processos cujas ações foram ajuizadas a partir da vigência dessa lei. Então, há uma tendência, não é, de alguma maneira personificada na semana institucional, de que os juízes possam ter realmente esse entendimento, não é, inicial, de que essas novas regras vão vigorar apenas para ações ajuizadas a partir da nova lei. Essa questão dos honorários de sucumbência também me parece, na sequência, uma das questões mais tormentosas, não é? Desde a edição da Constituição de 88, que os advogados vêm solicitando, vêm requerendo, né, os honorários advocatícios, era alguma coisa realmente acalentada pela categoria.
E agora que veio, é uma coisa meio estranha, parece que, né, parece que ninguém mais quer, né? É uma coisa psicanalítica também, né? Como diz a doutora Érica Okimura, cuidado com o que você quer, que você pode conseguir, né? Mas eu não sei como é que o legislador viu isso, né? Concedeu os honorários, mas não concedeu, na verdade, criou, no mínimo, angustiosa essa questão dos honorários de sucumbência, não é? E aí eu vou dizer que realmente é uma matéria nova na Justiça do Trabalho, os senhores terão que ter realmente muita paciência em relação... Quando meu tempo estiver acabando, me avise, doutora. Tá? Já acabou? Na verdade, sim. Nós começamos atrasados, né, doutora? Mas vocês fiquem à vontade, pode gritar até. Tá? Mas posso falar sobre os honorários de sucumbência? Porque eles também me angustiam. Primeiro, eu vou dizer o seguinte: quem entende de honorário de sucumbência é juiz estadual. Né? De honorário de advocacia, que é a justiça estadual. Eu não tenho vergonha de dizer, nós vamos ter que aprender sobre isso. E aí eu vou pedir, vou falar aqui em nome dos colegas, posso? Vou pedir paciência para os senhores, porque é um conhecimento em construção. Né? Nós vamos ter que beber lá nas águas da justiça estadual, né? Artigo 85, parágrafo 2º. Se fosse tão simples assim, doutor Bruno, só sapecar o artigo lá, estava fácil. Né? Então, assim, é algo novo para nós, se é para os senhores, é também para os juízes do trabalho. Eu acho que o nosso desafio aqui, enquanto juiz, é realmente fazer com que esses honorários do começo sejam aquilo realmente acalentado pelos advogados. Mas essa construção vai demorar um pouco, não é? Mas, como sempre na Justiça do Trabalho, nós chegaremos lá. Não é? Do nosso jeito, não é? Não vou acabar... No final, eu quero fazer um resgate disso aí, para o doutor Aramis, desembargador. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Não é? Então, essa matéria é nova, realmente, nós vamos ter que construir toda uma hermenêutica em torno disso. Não é? E a pergunta, a aplicação é imediata? Sim e não. Sim e não. Não é? Não, vamos para os posicionamentos aqui, doutor Bruno. Há quem entenda que ela tem um conteúdo absolutamente processual. Tempus rejeitato, aplicação imediata. Mas há quem defenda que ela tem um conteúdo híbrido, não é? Mesoprocessual, mesomaterial, não é? E também já ouvi a expressão, uma norma de conteúdo processual com caráter material. Não é? Então, ela vai entrar aí nessa mistura, aí, vai estar junto com a questão da petição inicial, um assunto atrelado ao outro, sem sombra de dúvidas. Né? Então, se entendermos que não se aplica a nova regra do 840 para a petição inicial, vamos também ter que entender, acho que vai ficar meio casado ali, vamos ter que entender que também não vai se aplicar os honorários de sucumbência inicialmente. Esse é um encaminhamento aí que essa súmula que eu li para os senhores, falo só mais um pouquinho, tá? Obrigada. Tinha outras coisas para falar, mas acho que essas são as coisas principais aqui. Alguns outros institutos processuais, mas acho que esses dois são os que mais nos interessam. A questão da petição inicial, a questão dos honorários advocatícios, me parece que é o que mais tem nos atormentado, tirado o sono, etc. Sobre a sentença em si, o que me parece, ela terá, sim, vai ter que aumentar a força argumentativa, né? Haverá mais complexidade na sentença. Imagine, então, que nós teremos que trabalhar... a técnica terá que ser um pouco aperfeiçoada, um pouco ampliada, no sentido argumentativo, para enfrentar essas questões, a própria questão dos honorários advocatícios, a sucumbência será parcial, a sucumbência será total, se eu decair, se eu peço 10 mil reais de horas extras, eu só recebo 5, eu decaí do pedido, eu tenho sucumbência, eu não decaí do pedido, isso tudo está em aberto. Tá? Isso tudo está em aberto. E esse é trabalho para os senhores, né? Os senhores é que têm que nos convencer, não é? Tem que trazer, e vão ter que trazer. Então, isso vai complexificar
como diria o doutor Ricardo Marcelo, vai complexificar a situação, né? Deixa eu ver aqui. E vou falar do último tema, doutora Verônica, antes que a senhora corte aqui a minha palavra, sobre a sentença líquida, ou não, né? E aí vou usar, mas assim com uma loucura, quase loucura, usar divergir do doutor Célio Valdraff, né? Eu entendo que a sentença não necessariamente não tem que ser líquida. Primeiro, que não está escrito que ela tem que ser líquida. Segundo, que a fase de liquidação não foi extirpada do processo de trabalho, não é? Então, terceiro, não há condições de fazer uma sentença líquida na dinâmica do processo de trabalho, na dinâmica quantitativa, né, na quantidade de ações que temos, na quantidade de ações que julgamos semanalmente e na estrutura de que dispomos. Penso que não... na maioria dos casos, a sentença não será líquida. Poderá ser líquida em alguns casos, não é? Poderá ser, mas não será na maioria delas. E aí eu vou me socorrer desse artigo 324 do CPC, não é? Que os processualistas conhecem com certeza muito melhor do que eu, que vai dizer lá, a professora Maíra falou pela manhã, pedido pode ser determinado, será lícito formular pedido genérico, né, quando a determinação do objeto, do valor da condenação, depender de ato que deve ser praticado pelo réu. Isso a parte autora pode argumentar com isso. E o juiz poderá argumentar, me parece, que essa será uma argumentação possível e que a sentença não será líquida quando a apuração do valor devido depender de produção de prova, é o 4912 do CPC, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Me parece, aí vamos usar o exemplo nosso mais clássico, mais diuturno, que é a hora extra, não é? Aí eu tenho um contrato de 3 anos de trabalho, com cartões de ponto, com horários variados. Não é possível exigir que o juiz dê uma sentença líquida numa situação dessa, não é? Eu acho que poderia se enquadrar nessa questão da realização demorada ou excessivamente dispendiosa. Então, ouso dizer que nem toda sentença será líquida, não é? Nem toda sentença poderá ser líquida. Uma coisa que me preocupa bastante nessa reforma, do ponto de vista processual, isso tem realmente merecido muita reflexão da minha parte, muito temor, na verdade, é que essa reforma diminua o ritmo da Justiça do Trabalho, diminua a celeridade da Justiça do Trabalho, não é? E uma das coisas assim, que nos é mais cara para todos os juslaboralistas, sejam advogados, sejam juízes, é essa nossa celeridade, né? Nós temos orgulho disso, né? É meio louco, a gente trabalha no ritmo quase kamikaze, assim, mas nós temos orgulho disso, não é? Isso é uma característica do juiz laboralista, que o processo ande rápido. Mas e aí me surgem alguns exemplos. A questão do incidente de desconsideração, a questão da exceção de incompetência territorial, e alguns outros exemplos, me parece que eles vão diminuir esse nosso ritmo. Isso é uma coisa que me preocupa. Mas, enfim, e aí eu já me encaminho aqui, doutora Verônica, para o final, para pegar esse gancho e dizer assim, retomar a questão da construção coletiva, né? Eu acho que a construção dessa reforma terá que ter a nossa cara, né? Nós vivemos na pós-modernidade, e a pós-modernidade exige uma reinvenção diária, né? Pelo menos semanal, né? Nós nos reinventamos. O doutor Célio falou pela manhã sobre as impressoras 3D, me deprimiu, professor Célio, porque o senhor acredita ou não, eu já usei mimeógrafo, não é? E fiz curso de datilografia, não é? E estou aqui hoje mexendo com o PJE, quer dizer, eu até me considero uma vitoriosa nisso tudo, né? Então, e nesse mundo aí, a gente tem que se reinventar todo dia, né? Então, eu acho que esse desafio que a reforma traz, vamos nos reinventar, não é? Vamos nos reinventar, vamos mostrar que o direito de trabalho
vamos mostrar a nossa capacidade de reinvenção, não é? Vamos nos reinventar. Pelo que eu conheço da magistratura trabalhista, pelo que eu conheço da advocacia trabalhista, estamos à altura do desafio, não é? Vamos encarar mais esse desafio e penso que vamos dar a essa reforma, vamos acolhê-la, vamos aplicá-la, não é? Mas vamos aplicá-la assim, no estilo do direito do trabalho, não é? Com muita energia, com muito trabalho, com muita criatividade no bom sentido, não nesse mau sentido que vem sendo apregoado. E vamos fazer desta reforma, não é? Vamos usá-la realmente, se a ideia é que o direito do trabalho se modernize, então, naquilo que puder, vamos fazer isto. Mas penso que estamos à altura, né? Eu aprendi isso com o Francisco, no final é sempre bom trazer uma mensagem de esperança, né? Então, não vamos nos desesperançar, não é? Sabem os senhores que não estão sós, né? E sabemos nós que não estamos sós, né? Então, acho que juízes do trabalho e advogados do trabalho vão conseguir, nós vamos conseguir. E penso que o ano que vem será um ano muito difícil, de muita entrave processual. Isso me preocupa muito, porque os processos, eu acho que teremos tantos incidentes processuais que comprometerá a nossa celeridade, comprometerá a entrega final da prestação jurisdicional, efetivamente, de bem da vida, mas acho que vamos conseguir. E é isso. Muito obrigada.